Ai, a gente é idosa, a gente tem que botar travesseiro pra conseguir não ficar com dor nas costas. E aqui a gente vai aprender a como criar uma rotina pra você. Muitas vezes a gente pode ter falta de disciplina. Então muitas vezes aplicando rotinas de treino que não faziam sentido pra mim, eu me ferrei. E aí isso foi resultado de um burnout. E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Carol Ferraz, eu sou graduada em nutrição, sou influenciadora, criadora de conteúdo fitness. E nesse canal eu te prometo que ninguém vai te enganar mais nesse mundo. Porque o mundinho, o nicho pra ter gente falando asneira. Enfim, já passei por muita coisa nessa vida e aqui eu desmistifico tudo pra vocês. Bem amiga, bem tipo, tem gente como a gente. E hoje, na verdade, além de falar só sobre dieta, coisa assim, eu vou falar de uma das maiores mentiras que não tem só no mundo fitness, mas nesse mundo de influenciadora, produtividade, ai, querer ser sua melhor versão, que é umas rotinas que não existem. E aqui a gente vai aprender a como criar uma rotina pra você. Não é, ai, pra fulana rotina. Não, é pra você. Como que a gente vai sentar a bundinha na cadeira e criar uma rotina que, de fato, te faça ser uma pessoa produtiva e não ficar maluca no meio do processo. O que acontece muito, e inclusive eu me incluo nisso, é que a gente vê tantas pessoas tendo rotinas tão produtivas que a gente acha que a gente tem falta de disciplina por não conseguir seguir, de fato, que está naquela rotina. Muitas vezes a gente pode ter falta de disciplina, e aí é importante que você faça um trabalho mental com você mesma e ver o que tá de errado aí. Mas muitas das vezes é o que acontece. A gente vê rotinas incríveis no Instagram, no YouTube, produtivas. Ai, eu odeio aqueles tipos de vídeo que são tipo, seguir a rotina milionária. Cara, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua própria vida. E tentando fazer isso muitas vezes, eu acabei me frustrando, eu acabei errando. E isso se aplica também pra treino. Então muitas vezes aplicando rotinas de treino que não faziam sentido pra mim, eu me ferrei. Eu passei anos sem ter o resultado que eu gostaria de ter, porque eu fazia tudo de acordo com os outros e não de acordo comigo. Teve uma época que realmente, gente, eu treinava 6, 7 vezes na semana, eu queria sempre fazer cardio, dieta era 100%, eu não saía da dieta nunca. Beleza, com relação a emagrecimento, eu tive um resultado legal porque eu não saía da dieta. Mas com relação à musculatura, construir músculo, gente, eu tinha um resultado horrível. Porque quem treina 7 vezes a semana não treina direito. Eu não conseguia evoluir carga, eu não conseguia evoluir em performance porque eu não tinha dia de descanso e eu não conseguia fazer mais nada. Eu tentava estudar, eu tentava fazer outras coisas, mas tipo, tava tão voltada pra só estética que eu não tinha mais nada na minha cabeça, eu tinha uma rotina de atleta. E já aconteceu isso em outras áreas da minha vida também, como por exemplo, ano passado, eu falo pra vocês, ai gente, não quero uma rotina perfeita, mas eu acho que às vezes eu sou uma super heroína. Eu não sou, e aí eu preciso botar isso na minha cabeça, mas ano passado foi um ano muito complicado pra mim, 2025, foi o ano que eu me formei, então quem é da área da saúde sabe a questão dos estágios. Eu tive um ano inteiro de estágios obrigatórios, em vários lugares, eu tive em ONG, eu tive em saúde pública, eu tive em cozinha, eu estive atendendo e junto com isso o meu trabalho com a internet, que eu sei que é um trabalho mais fácil, mas querendo ou não é meu trabalho, então eu preciso me organizar muito. E eu queria manter muito a minha rotina de treino, dieta e cardio à risca, assim, sabe? Muito igual atleta. Então eu treinava, assim, no meu máximo, melhor que eu podia. E aos poucos, isso até deu certo, até certo ponto. Só que com o tempo, eu comecei a me frustrar e ficar cada vez pior, porque eu queria fazer tudo. Eu queria ter uma vida de CEO, acordando 5 horas da manhã, trabalhando igual uma maluca, desenvolvendo projetos, estudando igual uma universitária não, né? Eu era universitária, treinando igual atleta, tanto que eu fiz uma preparação nesse período. E aí isso foi resultado de um burnout, que eu ainda tô me recuperando, porque burnout é muito difícil a gente conseguir recuperar, assim, em pouco tempo, não tem como, depende de muito tempo. De fato, foi um período muito estressante. Eu desenvolvi até uma doença autoimune, gente. Doença autoimune, muita coisa, assim. Então, a gente aprende com os erros e a gente faz o quê? A gente não repete. E como que a gente não repete? Ensinando pra vocês. Então, como eu já passei por isso várias vezes na minha vida, eu não quero mais passar, vamos pensar aqui em 4 pontos pra você construir uma rotina, que é o que eu fiz. Eu sentei a minha bundinha na cadeira, janeiro de 2026, a gente tá em março, e falei, não, a gente vai construir uma rotina que de fato faz sentido comigo. Porque senão, eu começo toda motivada e eu não consigo terminar. E aí eu me sinto uma fracassada. Só que eu não sou uma fracassada, eu tô só tentando fazer uma coisa que não tem a ver comigo. Então vamos às 4 coisas óbvias sobre rotina que ninguém te fala. Ou se te falou, você ainda não escutou e você vai escutar agora. A primeira delas é você querer começar perfeito. Eu odeio isso e eu tenho muito isso. Que é, ai, se eu não for começar bem, se eu não for começar perfeito, eu nem vou começar. Isso aconteceu quando eu fui pra natação, quando eu comecei a musculação. Eu tenho um projeto incrível que eu vou lançar pra vocês esse ano, que ele está no papel há 4
anos. Só pra vocês terem noção. E ele tá há tanto tempo no papel porque eu nunca achei o modo perfeito de começar ele. Ai, porque tá faltando isso, porque tá faltando aquilo, porque tá faltando não sei o quê, porque tá faltando... Ele tá sempre faltando alguma coisa. A hora que eu lançar, ele realmente vai ser perfeito, ele vai mudar a vida de vocês, mas eu botei o ponto, falei, não, esse ano vai, e eu vou lançar mesmo que não seja do jeito que eu quero, porque pessoas perfeccionistas têm isso, que é tá do melhor jeito possível. Só que, cara, quando você começar qualquer coisa, você não vai ser a melhor pessoa naquilo. Você vai começar na academia, você não vai nem saber agachar. Você vai começar no trabalho, você não vai entender, você vai se perder inteira. Você vai colocar arquivo no lugar errado, que era o que eu fazia no estágio. Você vai fazer alguma coisa errada. Vai começar a estudar, você não tá com aquele ritmo de estudo. Tem que ser aos poucos. Por isso, tudo é aos poucos. Começou a treinar agora? Não queira treinar 5 vezes na semana. Começa 2, 3. Eu comecei treinando 2 vezes na semana. Depois você vai aumentando. Ai, nunca fiz cardio, tem que fazer cardio todo dia. Cara, faz 3 vezes na semana. Ai, mas é a dieta, tal. A dieta tenta melhorar, vai fazendo uma reeducação alimentar. Mas não queira seguir uma dieta igual um atleta segue, porque você não vai conseguir. Ai, mas e trabalho e coisa assim? Vai aos poucos. Monta uma rotina de estudo. Quanto que você consegue estudar por dia? É 1 hora, só que com 15 minutos de intervalo entre, sei lá, 30 minutos? Faz isso. Testa, testa, testa. A vida é testando, aprendendo, errando e repetindo o que deu certo e deixando pra lá o que deu errado. É isso que a gente faz, é isso que faz uma rotina ser boa. E você pode errar, você pode não se dar bem com tal tipo de rotina, com tal programação. Por exemplo, uma coisa que eu quero muito incluir na minha rotina é acordar e fazer cardio. Era uma coisa que eu fazia. Só que na vida atual que eu tenho, hoje morando com o namorado e todas as outras coisas que eu tô vivendo nesse momento, eu não tô conseguindo fazer isso. Então eu acordo cedo e eu vou pro cardio e eu fico, cara, não quero. Eu troco de roupa, tomo um café, vou trabalhar, trabalho muito melhor e eu faço meu cardio no fim do dia. Então assim, por mais que tem muita gente que faz o cardio de manhã, pra mim, hoje, nesse momento atual da minha vida, fazer o cardio à noite está sendo melhor. Significa que eu sou uma pessoa pior porque eu não consegui acordar pra fazer o cardio? Não, significa que eu priorizei o meu sono, eu priorizei o meu trabalho e botei o cardio depois. Junto com isso, tem uma dica extra. Aprenda a se blindar quando as coisas não dão como a gente gostaria. Porque pessoas perfeccionistas, e eu provavelmente, se você tá nesse vídeo, você é uma pessoa perfeccionista, pelo menos um pouquinho, quando as coisas não dão exatamente do jeito que elas gostariam, ou não acontece do jeito que elas gostariam, a gente surta. A gente fica tipo, e agora o que eu faço? Tá tudo saindo milimetricamente errado. A gente precisa aprender a gerenciar. Gestão de crise, gente. Gestão de crise. Senta, respira e pensa, tá, o que eu posso fazer a partir de agora? O que tá no meu controle e o que não tá? Que adianta se sofrer por uma coisa que não tá no teu controle? Eu vou dar um exemplo bem idiota. Semana que vem, eu viajo, vou fazer uma viagem. É um exemplo bem idiota mesmo. A gente ia escala em Dubai. E aí aconteceu a guerra. E aí eu comecei a surtar, fiquei, gente, o que aconteceu? Agora eu planejei a viagem, agora eu planejei isso, eu planejei aquilo, agora eu não vou conseguir viajar. E eu comecei a ter uma ansiedade por aquilo que tava acontecendo. Eu tenho ansiedade, tá, gente? Eu trato. Aí eu sentamos eu e meu namorado, falei, o que a gente pode fazer pra resolver? Adianta eu ficar nervosa? Adianta eu... Não. O que dá pra fazer? Falar com a companhia aérea, ver o que dá pra fazer, dá pra mudar a escala, dá pra pegar reembolso, o que dá pra fazer? E a gente resolveu. Então, assim, é um exemplo muito aleatório, mas que tudo na vida a gente consegue aplicar isso. Senta e pensa, o que eu posso resolver? O que disso aqui está ao meu alcance? O que não tá? Parar a guerra não tá ao meu alcance. Não adianta eu ficar brava. Mas resolver o que tá ao meu alcance eu consigo. Segundo ponto muito importante, aqui como a gente tá falando de rotina, a gente vai falar de organização de horário. Tenham uma agenda, seja física, seja online, seja onde vocês quiserem. Ignorem meus cachorros. Meus cachorros não, é da vizinha, mas enfim. Seja onde vocês quiserem, mas tenham essa rotina bem estruturada. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer assim, chegar na começo da semana e estruturar a semana inteira. O que eu faço? Eu pego essa agenda e eu coloco os compromissos que eu tenho. Ah, eu tenho médico, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho isso, tenho aquilo, tá. Vou botando ali. Dentro desses compromissos que são realmente inadiáveis pra mim, eu vou colocando outras coisas que eu tenho que fazer. Geralmente, sim, o treino eu mantenho mesmo que no mesmo horário. Ou eu mudo de acordo com, tem alguma coisa à tarde, daí eu treino de manhã. Mas geralmente eu treino em horário de herdeira após almoço, porque eu gravo pra vocês, então precisa ser no horário vazio. Mas é esse horário que eu treino. Então, eu tenho esse horário bem específico. De resto, eu vou organizando a minha vida de acordo com o que vai acontecer. Geralmente, eu acho isso melhor. Antes de dormir, o que eu tenho que fazer amanhã? Eu tenho que fazer isso, eu vou acordar, fazer isso, vou lavar roupa, vou fazer isso, vou trabalhar, vou fazer tal reunião, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Escreve tudo. Tudo que você tiver que fazer. Eu tenho que sair tal horas, eu tenho que acordar tal horas, eu tenho que passar em tal lugar tal horas. Coloca tudo com horas específicas. Pode ser que você não consiga seguir isso 100%. E a gente volta naquilo do, o que eu posso fazer pra resolver? Mas coloquem essas horas específicas que vai ajudar muito vocês. Eu prefiro fazer isso na noite anterior do que no dia. Por quê? Porque eu sou ansiosa. E se eu deitar pra pensar e ficar pensando no que eu tenho que fazer no outro dia, não vai dar certo. Eu preciso tirar da minha cabeça e colocar em algum lugar fora pra que eu saiba que não, tá seguro ali, eu não vou esquecer. E é o que eu faço com a agendinha. E aí você vê o que faz sentido pra você. Faz sentido de manhã? Faz sentido à noite? Faz sentido uma agenda virtual? Faz sentido preparar a semana toda? Não sei. Eu sei que se eu preparar a semana toda, eu não vou seguir aquilo. Terceiro ponto muito importante é que eu vou falar exclusivamente sobre treino, mas pode ser que seja pra outras coisas também. Menos, muitas vezes, é mais. Lembra que eu falei pra vocês de treinar 7 vezes na semana? Então, a gente acha que quanto mais exercício a gente faz, mais treino a gente faz, melhor. Não é bem assim. Óbvio que a gente precisa ser ativo, precisamos ser pessoas ativas, não estou falando pra vocês serem sedentárias, mas se você quer ganhar massa
massa muscular, definir e tal, você precisa de fato treinar pesado, você precisa treinar forte. Treinar pesado não significa socar a carga, mas treinar com... como que eu posso dizer? Se desafiando, sabe? Se pra você for um desafio fazer um agachamento só com a barra, esse é o seu treinar pesado. E se você realmente se desafiar todo treino um pouquinho, você não vai conseguir treinar 7 vezes na semana. Você vai se sentir muito fadigada, você vai se sentir muito cansada e os seus treinos vão ficando piores ao longo da semana. O que pra mim faz muito sentido. Treinar 3 vezes, descansar 1, treinar 2, descansa mais 1. Nesses descansos, às vezes eu faço cardio, às vezes não. Os meus cardios são divididos em minutos semanais, na verdade. É 240 minutos semanais e daí eu vou fazendo de acordo com o que... pra mim isso funciona, tá? É do que eu tô mais cansada. Então tem dia que eu tô mais cansada, eu faço 30 minutos. Tem dia que eu tô mais ativa, eu faço 1 hora. E aí, somando isso, dá o tanto de cardio que eu preciso fazer. Ai, Carol, quanto que eu preciso fazer de cardio? Pelo menos 150, tá? 150 minutos na semana. Mas sempre que você achar que quanto mais você fizer, melhor, nem sempre vai ser assim. E isso se aplica muito a estudos também. Eu lembro que na época que, não só na faculdade, mas na época do vestibular, foi uma época que eu fiquei muito maluca com estudo. E eu queria estudar cada vez mais. Só que chegou um ponto que não adiantava eu ficar sentada na frente do livro lendo. E uma coisa que nunca funcionou pra mim também era chegar na frente das provas e ficar lendo resumo. Eu estudava tudo que eu tinha pra estudar e à noite, antes da prova, eu via série. Eu, antes de ir pra prova, eu não pegava resumo, eu não ficava lendo. Eu simplesmente ia pra prova, porque eu falava pra mim mesma, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu não vou aprender a matéria em 30 minutos. E era o que acontecia. Eu sempre fui uma pessoa muito aplicada, tinha notas muito boas, porque eu de fato entendi o conteúdo antes, ia fazendo com calma. E é isso. Então, assim, não precisa atropelar as coisas, querer tudo pra ontem. Vai fazendo com constância e muitas vezes reduzindo a sua carga de horário pra você conseguir assimilar tanto estudo, quanto treino, quanto até mesmo dieta, sabe? Não adianta você fazer dieta de atleta, tipo, todo dia, certinho. Sai uma vez a semana, vai comer alguma coisa fora, faz um jantar diferente. Isso te ajuda a ter mais adesão. E assim, a coisa mais importante, a quarta dica mais importante pra mim, é que a sua rotina, ela precisa acompanhar a sua vida. Eu já falei isso num vídeo antes e teve muitos comentários positivos, mas que eu acho impossível a gente ter um equilíbrio quando a gente tem um objetivo. Como assim? Equilíbrio é quando você faz algo aqui que te mantém aqui. Então, treino, dieta, não sei o que, saiu fora, não treino direito alguns dias, enfim, você se mantém no equilíbrio. Você não muda seu corpo, você não ganha, não perde, mas você é equilibrado. Se você tem um objetivo diferente, por exemplo, não, eu realmente quero emagrecer, quero melhorar muito meu corpo, você vai ter que desequilibrar, porque você vai ter que fazer coisas que você não fez até agora pra chegar em resultados que você não teve até agora. Então você vai ter que ser mais focado em dieta, mais focado em treino, diminuir saída, diminuir álcool e melhorando isso. Meu objetivo agora é trabalho. Então, às vezes, o seu treino, ele não vai ser tanto mais o seu foco. Mas vai ser um pouco o trabalho. E isso vai depender, muitas vezes, no resultado que você tinha. E esse é um exemplo que aconteceu comigo ano passado. Eu tinha muito resultado na musculação e eu treinava muito pesado, só que o meu foco era me formar. Então, eu acabei pendendo tanto em criação de conteúdo, meu Instagram, meu TikTok, meu YouTube, tudo. Eu acabei deixando um pouco de lado, por mais que seja meu trabalho. Foi um ano bem conturbado em relação a isso, de verdade. Porque eu precisava me manter ativa nos estágios, no TCC, eu precisava me formar. Então, eu desequilibrei minha vida pra esse lado aqui. Eu acabei engordando, inclusive, muitas coisas aconteceram, eu tenho vídeo sobre isso. Porque eu precisava aumentar aqui. Eu precisava focar nesse. E agora que eu consegui baixar um pouco esse, eu tô tentando me manter um pouco mais no equilíbrio. Mas eu sei que nesse equilíbrio eu não vou mudar muitas vezes. Eu tenho que, meu objetivo agora é trabalho. Então o treino vai ficar um pouco mais embaixo, o trabalho um pouco mais em cima. E tá tudo bem. A gente consegue ter performances muito boas, tanto em treino e dieta, não tô falando que você não consegue trabalho, mas a gente vai ter que colocar objetivos maiores. Seu objetivo maior é sair ou é focar na sua vida agora? Seu objetivo maior é emagrecer ou seu objetivo agora é ir em festa? Coisas aleatórias, tá? Mas você tem que pensar nesse equilíbrio pra de fato conseguir estruturar uma rotina que dê certo pra você. Porque se você tentar fazer tudo, você não vai fazer nada. E assim, eu sei que a gente olha pra muitas influenciadoras e elas têm vidas perfeitas, mas, e eu sendo mesmo uma influenciadora, é difícil vocês se compararem com a gente, porque, de fato, treinar, fazer dieta, tudo, é o meu trabalho. Igual eu falei, eu treino 2 horas da tarde. Quem que tem um trabalho CLT que treina 2 horas da tarde, gente? Ninguém. Por isso que eu sempre falo pra vocês colocarem a rotina pra vocês. Eu trago as minhas rotinas aqui, eu trago as minhas coisas, porque eu sei que vocês têm curiosidade, gostam de ver backstage, gostam de se inspirar, porque tem muitas pessoas que também têm rotina home office, então conseguem ter uma rotina mais tranquila. Mas não se comparem. Tentem olhar a rotina e se inspirem, mas adapte aquilo pra sua rotina, pro que você tá vivendo. Até porque, como eu falei, mesmo eu, sendo influenciadora, tudo, eu passei por períodos muito conturbados e eu precisei alterar esse equilíbrio da minha vida. Vida perfeita não existe. Não existe na internet, não existe em lugar nenhum. Na internet eles tentam mostrar que existe, mas o por trás, o backstage, o que tá acontecendo? A gente nunca sabe. Então tentem não se comparar com isso, mas ao mesmo tempo coloquem os pezinhos no chão pra construir uma rotina que vai fazer sentido pra você, que te faça crescer, tanto profissionalmente quanto esteticamente, né, melhorar seu shape, corpo, enfim, o que você tem de objetivo hoje, e manter
isso por muito tempo, porque o que de fato vai te fazer ter resultado onde você queira é a constância, conseguir manter essa rotina por muito e muito tempo. E eu acho que essa de fato é a maior diferença que faz pessoas que têm resultado das pessoas que não têm. É conseguir criar uma rotina sustentável a longo prazo. E é isso que eu sempre mostro aqui pra vocês. Inclusive, no nosso próximo vídeo, a minha rotina vai ser completamente diferente porque eu vou fazer aquela viagem que eu falei pra vocês. E se vocês quiserem acompanhar vlogzinhos viajando lá pro outro lado do mundo, eu espero aqui vocês. Um beijo e até o nosso próximo vídeo!